Hoje Mundial está fechando a semana de 22 de maio de 2020, tá certo? Vamos fazer então uma análise em cima de uma característica dos mercados em caso de crise, tá certo? Um dos grandes problemas nossos é a volatilidade. Então, eu vou fazer algumas considerações para vocês a respeito deste mercado, né? Um mercado que engana muito, né? O mercado é justamente essa parte, vamos dizer, monetária, fictícia, né, da acumulação capitalista. E ela é uma, vamos dizer, uma dimensão, tem uma dimensão essencialmente volátil, né, nervosa, tá certo? E a grande questão é em que medida você considera o comportamento do mercado como um indicador da realidade da acumulação do capital naquilo que ela tem de estrutural e real. A economia real, aquela que produz bens, serviços, eh, eh, no mercado mundial. Nós estamos falando, então, de mercado mundial. Nós estamos falando da economia global. Impossível, impossível compreender o comportamento dos mercados considerando apenas informações da economia nacional, da realidade nacional, da política nacional. Hoje, tudo no mundo é geoeconômico, é geopolítico e é geoestratégico. Então, nós temos essa armadilha para a péssima precificação dos mercados. Os mercados precificam, mas eles têm uma fortíssima dinâmica emocional. Mas é emocional, todo mundo quer ganhar, né? Todo mundo quer notícia boa, né? Na baixa, todo mundo quer notícias de alta, né? Então, é interessante essa dinâmica do mercado, um mercado que é uma verdadeira selva, né? Cheio de feras, gente muito aguda, nervosa, ágil, né? Com instrumentos, com informações e capacidade de intervir no mercado, né? Então, esses são os mercados atuais, a natureza desses mercados. Então, qual é a nossa questão? São os momentos de alta em uma tendência de forte baixa na economia real. Então, você tem momentos de alta no mercado, né? E eles já significam uma inflexão na tendência de queda, quer dizer, um determinado rally, né? Uma animação dos mercados momentânea já é um momento que está precificando um futuro de recuperação da economia? Essa é a nossa questão, né? E essa é a questão de todos, em que medida o próprio, vamos dizer, a própria economia real nos dá alguns elementos do como o suporte real à acumulação do capital mundial está naquele momento, tá certo? Nós temos que ver, nós temos que estudar, acompanhar atentamente a situação estrutural da economia global, tá certo? Então, o passado nos ensina, né? Nós tivemos aquele ânimo, vamos dizer, vertiginoso, uma mudança de paradigmas, entre aspas, na economia global, né? A nova economia surgindo da Nasdaq nos anos 90, tá certo? Então, nós tivemos a Nasdaq, o índice chegando a 5.000, né? Esse topo aqui em cima, né? Chegando a 5.000. É um estrondo, uma maravilha, né? E isso parecia não ter fim. Inclusive, na época, havia a ideia de que o capital, a saúde do capital, o crescimento do capital, a acumulação se dá, inclusive com prejuízo. Tá certo? A acumulação não é mais a capitalização dos lucros. Não é mais.
O crescimento de uma determinada empresa não requer que ela tenha uma perspectiva sólida de lucros futuros. Não, não. O crescimento se dá por outros fatores que independem do lucro. Bom, isso é uma ilusão e nós vamos ver esse mercado da Nasdaq cair 79%, 80%. Né? Ele vai cair 80%. Mas como ele cai? Essa é a nossa questão. Ele cai de uma forma dentada, tá certo? Então você tem, vamos dizer, um primeiro rally em que ele tem um primeiro tombo, o mercado, a cotação da Nasdaq, o índice Nasdaq, né, que é a bolsa tecnológica nos Estados Unidos, e sobe 40. Quer dizer, acabou a crise, né? Não, aí vem um outro grande tombo e novo rally. Ali, uma nova animação no mercado. Né? Ele vai subir 28%, uma valorização vertiginosa, e depois você tem um novo tombo. Então, o que é que nós estamos vendo? Vários ralis, né? Uma curva dentada de queda. Tá certo? Então, que envolveu 1 ano, 2 anos, 3 anos, 3 anos e meio para que, vamos dizer, aquele mercado chegasse, enfim, no seu patamar consistente, caindo de 5.000 para 1.200. É hecatombe. Né? Então, a questão é a seguinte: o que eu faço com esses ralis, né? Que são de falsa recuperação? Tá certo? Porque a tendência é muito firme de queda. O que eu faço com eles? Como eu interpreto? Óbvio, quem está na bolsa vai e tem proficiência, tem habilidade, tem informação momentânea, informação instantânea, meios de alterar o seu portfólio em tempo real. Né? Isso é difícil no mercado, hein? Isso é difícil no mercado quando sobrevém pânicos, né? Quando a curva atinge de recuperação, por exemplo, nessa primeira, que foi uma fortíssima recuperação, deixa eu retornar, né? Retornar ao nosso gráfico. Então, a gente percebe que a hora do pânico é a hora da vertigem, é quando um rally momentâneo se inverte. Tá certo? Inverte e vem, então, uma queda, um mergulho no precipício. Tá certo? Ali é uma hora de pânico e é uma hora de desordem nos mercados. Tá certo? Então, só os mais proficientes no jogo das bolsas, no jogo dos portfólios complexos, é que vão poder sobreviver e até ganhar um pouco nesses mercados. Tá certo? Então, são rallies, animações de mercado que acontecem numa tendência de forte queda. Então, é disso que nós estamos falando. Muito bem. O passado ensina, e a gente tem aí uma animação momentânea dos mercados sustentado fortemente pelo Fed, né, norte-americano, pelo Banco Central norte-americano, injetando dinheiro direto, né, quantitative easing eterno, eterno. E aí tem uma armadilha, né? Que eu vou desenvolver com vocês numa outra análise que eu vou fazer, né? Mas estamos num jogo perigosíssimo, essa de sustentar os mercados levitando lá em cima, né? O Fed está fazendo isso e tem limite, não é eterno, né? Quantitative easing é eterno, né? Eles parecem assim, querem acreditar que encontraram vamos dizer, uma uma fórmula, enfim, eterna de sustentação dos mercados fictícios. Fictícios quer dizer acumulação fictícia, valorização fictícia. Muito bem. Então, o que é que nós temos neste gráfico agora? Nós temos um aspecto não do capital fictício, mas estrutural do mercado, né? Então, da economia real. Então, a gente vê aqui que o comportamento do mercado de trabalho, tá certo? Nas recessões, as recessões oficiais,
que não coincidem com aquelas do Mundwar, tá certo? Não coincidem. Nós temos outras datações, né? E eu convido vocês a verem a matéria que já foi preparada também, uma análise de 60 anos de crise que a gente fez justamente para pontuar aquilo que é para nós o ritmo, né, das recessões globais atuais, tá certo? Tem um ritmo, tem uma periodicidade, tá certo? Praticamente infalível, né? Então, convido vocês a procurarem no nosso canal do YouTube, tem uma matéria lá exatamente a respeito disso. Então, não vamos desenvolver esse assunto agora. De qualquer maneira, fica bem marcado que em épocas de recessão nós temos uma queda no emprego, né? Uma queda absoluta, quer dizer, vocês estão vendo aqui que é uma expansão, que é uma era do capital, né? Nós estamos datando aqui desde 1945, quer dizer, o pós-guerra, e o comportamento desse indicador muito importante, né, do mercado de trabalho. E o que está acontecendo agora aqui, né? Neste momento, quer dizer, qual a natureza do mergulho? Primeiro, ele é o maior mergulho no mercado de trabalho pelo tempo de duração, né? Ele foi praticamente instantâneo, nós estamos vendo aí, um mergulho vertiginoso, né? A questão é a seguinte: esse mergulho, eles nos. Até quando? Até quando isso aí vai cair? Quer dizer, nós estamos, então, numa queda do emprego. Como vai se comportar o desemprego nos Estados Unidos, que a gente está vendo nessas dimensões? Vai parar? Né? Então, Krugman nos dá uma ideia, né, acompanhando os dados, de que houve um momento agora, a partir de março, 1º de março, de forte ascensão, né? no, 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 na perda, vamos dizer, de emprego nos Estados Unidos, né? E depois o aumento do desemprego, e depois algo interessante já começa a acontecer nos Estados Unidos, e nós temos que verificar qual a natureza desse platô, tá certo? Esse platô quer dizer, parou de aumentar o desemprego? Ou seja, traduzindo em outros termos, né? O fundo da crise nós já podemos antever aí, né? Então, vai começar a diminuir o que vai acontecer com essa curva, tá certo? Que ela desacelerou nesse momento, sim, mas ela pode reacelerar, ela pode manter esse platô e ela pode reduzir o desemprego. Então, muito interessante essa perda, né, de empregos que aconteceu, e neste momento nós estamos neste platô. Então, é muito interessante. O Krugman também vê alguns indicadores, né, que é a reserva de mesas nos restaurantes, óbvio, né? A reserva cai, a reserva de lugares para comer nos restaurantes, né? Ela cai vertiginosamente, né? A partir de março, que é vamos dizer, o lockdown praticamente na sociedade americana como um todo, né? E então a reserva de restaurantes cai e começa a haver uma retomada que se confunde um pouco com uma espécie de alívio momentâneo, né, que os mercados sentem, apreendem, e aí então a bolsa multiplica essa sensação de alívio a enésima, né? Então, o que é que isso está indicando? É uma inflexão na curva. O Krugman sugere que é mais perigoso. Esses dados têm uma outra leitura alternativa. Não é uma inflexão para uma volta ao normal, mas um novo normal. Tá certo? E esse novo normal é realmente, vamos dizer, envolvido em medo. As pessoas, mesmo com a abertura, né, em algumas cidades, a flexibilização, né, desse recolhimento social,
em várias regiões dos Estados Unidos não vão aos restaurantes por medo. Alguns dizem que esse medo, com o tempo, mesmo que volte tudo ao normal, venha a vacina e etc., o medo já se instalou no subconsciente das pessoas. E é isso determinando uma mudança de comportamento a long time. Então, interessante acompanhar isso e fazendo o link para os mercados que vão ter que se adaptar a isso ou sofrer as consequências. Vão se adaptar, mas isso vai requerer tempo. Enquanto esse tempo de adaptação não decorre, tá certo? Ele não ocorre, os mercados vão sofrer. Então, o que essa bolsa está precificando, tá certo? Então, o nosso problema mesmo é o mistério da volatilidade dos mercados. O que eu faço com o rally momentâneo, tá certo? No entanto, é um rally momentâneo que vai, em determinadas condições, apontar uma inflexão, a saída da crise e o começo de uma recuperação. Então, no comportamento dos mercados, você tem a queda, a tendência de queda, o mergulho na recessão ou na crise cíclica, e depois vai ter um momento de recuperação. E neste momento de recuperação, vai corresponder a um rally momentâneo. Será que, então, a pergunta é: será que é esse rally? Será que é o outro? Que vai realmente sinalizar concretamente o fim da crise e o começo da recuperação? Então, é isso que nós estamos trabalhando, tá certo? É isso que nós estamos trabalhando. Então, para nós, né, tudo vem com modelos de crise, tá certo? Então, para encurtar a conversa, né, você tem as crises em forma de V, bate no fundo e sobe rapidinho, pode bater até bem fundo, mas a subida também é rápida, tá certo? É forma em V. Que, ao que tudo indica, é o que os mercados estão trabalhando nesse cenário, para justificar justamente esse explicar, né? Essa febre muito otimista nos mercados de capitais. Cuidado. Tá certo? Então, o cenário que, em suma, está nos mercados é o cenário em forma de V, tá certo? A recessão em forma de V. Então, é a queda, pode ser grave, e a recuperação, a queda rápida, a recuperação rápida. Uma queda forte, uma recuperação também muito forte, tá certo? Um exemplo disso, por incrível que pareça, foi Brasil 2008. Brasil e China, né? Foi um exemplo de recuperação forte, para um mergulho forte. A crise de 2008 pegou bem o Brasil, pegou mesmo, né? Com desemprego e etc., mas rapidamente houve uma recuperação. A mesma coisa aconteceu com a China. Não foi a mesma coisa que aconteceu com os Estados Unidos, com a Europa. O comportamento foi outro, não foi em V. Tá? Foi em U. E vocês estão vendo aqui que U é uma forma, né? É uma forma de crise também. Então, a permanência lá embaixo no vale da crise é maior do que em V. Não é um bate e sobe, né? Não, cai, fica um pouco lá. Então, você poderia dizer que no mercado de capitais, quem é mais realista na esfera do capital especulativo, poderia estar trabalhando com um cenário em forma de U, né? Então, essa crise, falaria com todo o ar de bom senso, né? Vamos dizer, de grande paz de espírito, né? Que, olha, não é em forma de V, né? Nós não somos ufanistas, quer dizer, a crise é séria, é em forma de U. Será? Questionamento. Mas será que é em forma de U? Será que nós já estamos conseguindo ver a recuperação, ou pronta recuperação, ou uma recuperação, vamos dizer, mais afastada no tempo, que vai demandar mais tempo, né? Mas já estamos vendo isso? Alguns dizem que não,
que esse mergulho é duradouro, né, e vai ser caracterizado por uma crise em forma de L. L, né, a famosa crise cujo nome ninguém quer falar para não atrair a crise, né, que como aquele pássaro que canta de manhã maravilhosamente para chamar o sol. E se ele não cantar, o sol não virá. Então ele canta toda manhã, né? Acorda toda a vizinhança, mas o pássaro canta, né? Para que o sol surja no horizonte e a natureza comece a trabalhar, tá certo? Encerra-se a noite, encerra-se a escuridão e vem a luz do dia. Tem muita gente que já pode estar vendo o fundo. Economistas muito sérios não estão vendo o fundo, e aqueles que tentam ver o fundo da crise, estamos em mergulho, mergulho dentado. Então, onde é que vai bater para subir finalmente ou permanecer, né? Parar de cair? Tem hora que você reza para parar de piorar. Só isso. Ó, não quero que melhore, eu quero que pare de piorar. Essa é a questão. Então, interessante. Interessante, né? Como cenários. Alguns economistas chegam à conclusão que nenhuma depressão ainda é visível, né? Que vai ter depressão, vai ter, mas em que nível de PIB? Em que nível de produção? Tá certo? Global. Em que nível de PIB global? Com que taxa de desemprego essa recessão, essa depressão? Tá certo? A gente sabe, é aquele que era tido como o pior cenário. O pior cenário agora, né, é aquele em que a crise ainda se apresenta na forma de I. O mergulho, não estou vendo o fundo. Eu não posso nem falar em depressão ainda. Eu estou caminhando para encontrar uma depressão. Porque a depressão, assim, é como uma cachoeira, né? A água mergulha e ela vai bater lá embaixo nas pedras e vai correr, o rio vai continuar, tá certo? Não, eu só estou vendo queda e não estou vendo o fundo. Deu para entender qual é a questão do momento em que estamos? Então, as pessoas não é que querem ver a recuperação, isso é para o mercado. O mercado volátil que procura os seus ralis momentâneos, tá certo? Na tendência de queda. Agora, o nosso problema agora é a economia real. Para onde ela se dirige? A real produção de bens e serviços no mundo, a acumulação real do capital, tá certo? Então, vamos ver o que aconteceu. Estamos falando de conjuntura, né? Vamos ver o que aconteceu no dia 20 e 21, tá certo? Porque a conjuntura toda se abalou terrivelmente, né? Então, vocês estão vendo aí uma queda no preço do petróleo ontem, tá certo? Em que ele sai de um patamar desculpem, eu apertei aqui involuntariamente uma tela e sabe o que aconteceu? A tela veio, né? A tela veio escandalosamente interrompendo, mas eu voltei. Eu voltei de novo para a tela da qual eu queria falar, ilustrar para vocês o que é uma queda no preço do petróleo que sai de um patamar, vamos dizer, de 35 e vem para 30 e pode cair mais. Por que caiu tanto assim? Tá certo? Então, parece que o petróleo vinha num rally de subida, tá certo? Bem acidentado, mas olha aqui o impulso que teve, né? Nesse último período aqui, tá certo? Da curva, então, o mercado precificou lá em cima e, de repente, alguma coisa aconteceu. Alguma coisa aconteceu onde a Avenida São João cruza com a Ipiranga umas 2h30 da madrugada, entendeu? Aquilo solo de ninguém, tá certo? Ali aconteceu alguma coisa ali e derrubou o preço do petróleo mundial. Os contratos futuros, né? Foram tudo para baixo. Insano isso daí. E pode ser que essa tendência prossiga. O que motivou essa queda, né? Então, vamos lá. Por quê? Por quê?
foi uma declaração do governo chinês a respeito das metas econômicas para 2020. Em suma, lá vem a China, né? Parece que não teve nenhuma morte recentemente, nenhum contágio, está tudo sob controle, tá certo? Chamando a população para uma volta planejada e controlada às atividades produtivas, comerciais, né? Então, interessante, serviços. Aí, ontem, no grande salão do povo, né, vem um quadro do PC chinês, Li, né? E o que ele fala? Falando, então, pelo PC chinês, à nação chinesa e aos mercados mundiais. Não estabelecemos uma meta específica para o crescimento econômico este ano. Não. Escuta, crescimento pode ser até negativo, uma queda de 5% no PIB chinês, pode ser um aumento de 3%, de 1%. Você não é capaz de falar nada a respeito? Não. Vamos trabalhar sem meta alguma. Por quê? Isso ocorre porque nosso país enfrentará alguns fatores difíceis de prever em seu desenvolvimento devido à grande incerteza em relação à pandemia de Covid-19 e ao ambiente econômico e comercial mundial. Há muita incerteza. Ou seja, o que é que o Li, do PC chinês, está falando? Né? Olha, a China ainda não vê o fundo do poço. Né? Continuando, como é que isso foi interpretado pelos analistas? Né? A incipiente recuperação da demanda ainda é vulnerável. E a queda nos preços hoje é uma injeção de realidade. Tá certo? Então, isso aí. Isso aí. Injeção de realidade nos mercados. Gente, o impacto real da Covid-19, do novo coronavírus, da pandemia, ainda está em curso, ainda está em desenvolvimento. Então, a China não indicando, olha só o ponto, não indicando a meta de PIB, todo mundo está dizendo, o Brasil fecha com 6% de queda, 6,2%, né, por cento de queda no PIB, está indicando, né, está falando ao fundo do poço. Né? Então, a China não está fazendo isso. Sem hipocrisia nenhuma, não está fazendo isso. Não está estimando. O PIB nos Estados Unidos, quanto cairá? Vamos lá, né? Pode chutar. Mas dizer que eu já estou vendo o fundo do poço? Opa, isso é uma ilusão dos mercados de capitais, né, que tentam precificar o futuro. Tá certo? Concretamente, não. A China não indicando uma meta de PIB, está dito aí, significa que ainda não estão totalmente certos sobre a recuperação. Tudo bem? Essa é uma condição real. Derrubou os mercados e você pode esperar para algum tempo a mais a segunda perna da queda dos mercados acionários no mundo. Vai cair. Vai cair. Quanto vai cair? Na curva dentada, na curva de tendência. Cai. Né? Podem ter quedas e vai ter outros ralis, tá certo? Mas o que nós estamos procurando com esses elementos é ver se a tendência estrutural de queda é consistente. Se essa tendência é consistente, se ela é real. Quer dizer, para o PC chinês, entendeu? Falando de economia, olha, Xi Jinping, não é real ainda falar em nada. Tem que se preparar ainda para momentos difíceis que virão, tá certo? Bom, é isso, é assim que fecha a semana, tá certo? Tem muita coisa acontecendo neste dia específico, porque essas análises são análises datadas, né?
São análises datadas, ela vai para hoje, né? Amanhã vai mudar tudo. Cai um asteroide aqui no oceano, você tem um tsunami de 80 quilômetros de altura, e aí então muda alguma coisa. Muda alguma coisa. É assim, lidar com o futuro é difícil, né? Fazer previsões, já disse um grande, né, monstro da previsão, né? Fazer previsão é difícil. Agora, quando se trata de prever o futuro, é mais difícil ainda, né? É mais difícil ainda.